Manos e manas, saudações. Daqui mais uma vez, o vosso mano Gica Tetemba a fazer mais um vídeo. E hoje, o sétimo vídeo dessa nossa rúbrica Silêncio 77. Silêncio 77 é uma rúbrica que viemos falar algo da nossa história, acontecimentos verídicos e factos reais, com base em dados e informação sobre aquilo tudo que aconteceu naquilo que se chamou a intentona do 27 de maio de 1977. Falo aqui não como dono absoluto da razão, mas que falo aqui em nome de muitos daqueles que viram suas famílias próximas a si a partirem por causa dessa grande injustiça que aconteceu no nosso país. Dizia eu ontem no vídeo número 6 que perdoar sim, mas esquecer não. E uma das histórias que eu trago hoje para falar é com base no livro do Michel Nuvem Negra. O Michel conta várias histórias. Para os que não sabem, Michel escreveu um livro com o título Nuvem Negra, o drama do 27 de maio, em que são relatos sobre as situações que aconteceram num campo onde o Michel foi posto. Michel, a dada altura, estava na sua casa, no seu apartamento, ali no 1º de maio, no Largo 1º de Maio. Para quem conhece Luanda, ali próximo do Zingabande, estava a dormir às 4 horas da manhã. Michel virou do outro lado da cama, viu muito barulho, olhou para a janela, viu blindades a passarem de um lado para o outro e ligou o rádio, ouviu a rádio, o programa antigo Cudi Bangala, e com aquelas mensagens de formação de primeira hora. Aí começou um episódio novo na vida de Michel. Portanto, Michel fala também aqui no seu livro dos primeiros sinais que evidenciaram a existência de contradições no seio do MPLA, já muito agudizantes. Michel fala de um período muito importante, que foi um período após o 11 de novembro. No dia 15 de novembro, formou-se então o primeiro governo da República de Angola, no dia 15 de novembro de 1975. Mas nas Forças Armadas era sabido que tinha aqueles comandantes carismáticos que, não, para além de serem carismáticos, foram pessoas que deram o melhor de si nas matas, passaram com colunas, com carros que transportavam comida, em cercos altamente controlados pela tropa colonial portuguesa, pela administração colonial portuguesa. Mas Monstro Imortal conseguiu levar a comida até na primeira região. Monstro Imortal era um daqueles comandantes que falava com a tropa e tinha a tropa sob o seu controle. Era esperado então que no dia 15 de novembro de 1975 fosse ele então ser o ministro da Defesa. Mas tiveram uma mensagem, tiveram um sinal diferente. E é aquilo que nós hoje, nova geração, temos que começar a pôr nas nossas mentes e pensar e refletir seriamente. Os sinais são muito importantes. Mano, não ignora sinal. Questiona. Não fica com medo nem com receio de fazer perguntas. Perguntas são para ser feitas. Eu sei que há uma determinada dificuldade em muitos de nós em fazer perguntas, porque viemos de famílias que sofreram um tabu, e como consequência, depois da independência, nós tivemos a assimilação, a colonização, passamos por muita coisa, é verdade. Não estou aqui a nos pôr numa posição de vítima, mas é a realidade dos factos. Mas fazer perguntas é muito importante. E a grande pergunta que a gente faz é sobre o que aconteceu, dos primeiros sinais que o Michel viu. E um dos grandes sinais que ele viu, que havia uma coisa que não era muito boa no seio do MPLA, era esse facto de que no dia 15 de novembro de 1975, Ico Carreira não era um militar de tanta prontidão assim e tão destacado como era o Monstro Imortal, que se bateu nas lutas contra a descolonização da Angola, entregaram-se com bravura. E afinal de contas, Monstro Imortal não foi só. Ali deu um sinal e tudo veio a se concluir então com as mortes de Monstro Imortal, conforme ele foi morto, conforme eu tiver explicado ontem.
Outro livro também que, apesar de ser um bocado controverso, para muitos, mas para mim que já li este livro, não vejo muito controverso, é o livro do professor, é o livro do O Perfil de um Ditador, do Pacheco, portanto, o livro número 1, porque eles são dois livros. Ele ilustra bem essa situação dos problemas a sérios que houve no seio do MPLA para descambar no desaparecimento físico de muitas pessoas que até o próprio novo presidente de Angola diz que era um dos melhores filhos que Angola tinha e foram-se embora, nos deixaram cedo. Claro que os sinais não devem ser ignorados, porque é importante nós falar dessa situação dos sinais aqui conosco, nova geração, que muitas das vezes há determinadas coisas que vão acontecendo no nosso seio e que vão ditar o rumo das nossas vidas e o rumo de tudo aquilo que a gente fizemos e que nos batemos para. Então toda a pergunta deve ser feita no momento certo e todos os sinais não se pode ignorar. Pois ignoraram sinais, os nossos cotas confiaram naqueles que eles sempre acharam que eram as últimas pessoas a lhes traírem, independentemente dos fortes pronunciamentos, das fortes posições políticas, e aí então perdemos muitas vidas na nossa terra. Portanto, hoje nesse episódio número 7, eu queria trazer isso porque era importante. Isso causou, depois do Monstro Imortal não ter tido a patente de ministro do interior, então os comportamentos ou as pessoas que estavam próximas e que viam Monstro Imortal como um possível ministro da Defesa começaram a ter os seus comportamentos, a demonstrar a sua insatisfação. Número 1. Um dos factos é na página 21 deste best-seller, o clássico de Michel, que ele diz que vai ser reeditado, e também quero aproveitar para dizer aos manos e manas que Michel também na sua entrevista na rádio, na MFM, disse que será lançado também no dia 27 de maio, se tudo correr bem, os apoios financeiros, eles vão lançar as teses da defesa de Nito Alves. As tese, minha defesa de Nito Alves. Portanto, voltando nessa situação de um dos sinais fortes que houve, em consequência de Monstro Imortal não ser o ministro do interior no dia 15 de novembro de 1975, houve vários pronunciamentos, e um dos outros pronunciamentos foi na 9ª Brigada. Comandante Kianda deram-lhe uma patente de major, não aceitou a patente de major e pediu que as patentes ficassem com Agostinho Neto, que ele não aceitava. Daí é que nós vamos chegar no último ponto para combinarmos essa nossa conversa. Quando se fala de uma das brigadas militares mais fortes na República de Angola, que tinha efetivos, que tinham um gabarito e uma determinação forte, e que tinham a sua reputação de militar, onde estava também na parte feminina Nandi, Verinha e muitas mais outras, foi a 9ª Brigada. Na 9ª Brigada foi, segundo Michel, onde também no dia 15 de novembro de 1975 houve pessoas que demonstraram descontentamento por Ico Carreira ser o ministro. E a 9ª Brigada foi então no 27 de maio de 1977, 18 meses depois, mais lesado. Foi na 9ª Brigada onde muitos morreram, foram levados para o Mochico e já não voltaram. Daí é que isso nos dá um sinal de que o 27 de maio de 1977 não foi algo que aconteceu só assim por acontecer. No meu ponto de vista, quer ser séptico, não quer ser séptico, mas quer fazer uma pergunta. Será que eles já tinham preparado e feito tudo antes? E aí sabiam que os passos que iriam dar iam atrair a atenção daqueles que eram os mais fortes, os que se batiam de frente, para poder então terem nas mãos alguma razão para matar. Foi aí que saíram a matar no 27 de maio de 1977. Não ignora sinais, não fique com vergonha de fazer pergunta, porque a nossa história nos diz que fazer perguntas e ignorar sinais não é muito bom. Gica Tetemba, estarei de volta amanhã
com o vídeo número 8. Espero que goste. Subscreva na página e estamos juntos. Até lá. Saudações. Obrigado.